A paz do Senhor, amada igreja. Tomai vossos assentos. Aleluia, Jesus. Quão maravilhoso é estar na casa do Senhor. E o pastor Brenner, trouxe aqui uma palavra maravilhosa que já incendiou o nosso coração, E que Deus possa continuar falando comigo e com você. E mais importante é que eu esteja disposto, mas você, a ouvir o que Deus está falando. Aleluia. Deus tem bênção para nós. Quero hoje trazer uma palavra que pedi a Deus para colocar em meu coração, e que essa palavra viesse de encontro à necessidade de cada um. Que essa palavra fosse um abraço de Jesus, aquele que está necessitado de um abraço de Jesus. Porque a palavra, ela nos envolve, a palavra, ela aquece o nosso coração em momentos frios. A palavra faz a diferença. E hoje nós já ouvimos, e eu gostaria aqui de ler o tema da campanha, e já dizer também, para você que está nos assistindo, que está sentado talvez aí no seu sofá, talvez no carro, em algum lugar, que Deus vai te alcançar aí também. Essa palavra, ela tem endereço correto, ela tem endereço certo, e você é um alvo de Deus nesta noite. Aleluia. O tema é o Deus que muda a história. O Deus que muda história. E o versículo, eu vou ler o versículo 10, que fala sobre Jabes. Gostaria de fazer uma colocação. É claro que eu não vou explorar esse texto, mas é importante que a gente perceba. Versículo 10 diz assim, 1 Crônicas 4, versículo 10 diz assim, eu estou lendo na versão viva, eu achei interessante, eu gostaria que você ouvisse, por favor. Diz assim: Jabes orou a Deus de Israel, dizendo, olha o que ele disse: ó, quanto eu desejo que o Senhor me abençoe maravilhosamente e me ajude em meu trabalho. Fique comigo em tudo quanto eu fizer e guarda-me de todo mal e sofrimento. E Deus concedeu a Jabes o que havia pedido. Aleluia. Nós vamos falar de um Deus que muda a história. E que Deus é esse? Que Deus é esse que muda a história? E tantas pessoas procurando um rumo, procurando um novo caminho, procurando uma mudança de vida. Eu quero te dizer que se você ainda não conhece, você que nos ouve, eu quero dizer que existe um Deus que muda a história. Existe um Deus que aponta um caminho de vitória para você. Existe um Deus maravilhoso. E hoje nós vamos falar dele. E uma coisa, eu gostaria que você que está aqui, que você que está ouvindo, entendesse. Quando ele diz, eu desejei, e eu queria frisar aqui a palavra desejar. Desejar é querer muito. Desejar é você querer com todas as forças. Uma coisa que é necessário para você que quer mudar é ter desejo de mudança. Você precisa querer muito mudar a situação que você está. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas para que haja mudança, é preciso ter um desejo profundo de mudança. E essa palavra desejo, é quando você sente a vontade. O próprio Jesus usou essa palavra quando ele quis ceiar, e ele diz, desejei muito ceiar com vocês. E hoje eu gostaria, usando a palavra de Jabes, que Deus possa, se porventura não há, colocar um desejo no seu coração de mudança, de sair de onde está, de não aceitar a situação. Que Deus possa queimar no seu coração esse desejo. E sabe o que vai acontecer?
salmista Davi escreve no Salmo 37:4: alegra-te no Senhor, porque Ele satisfará o desejo do seu coração. Deus hoje vai fazer com que o seu coração, talvez frio, talvez desanimado, comece a queimar, a arder um desejo de mudança. E Deus vai te ajudar a mudar a sua história. Gostaria, e vai ser a mensagem neste versículo, pastora Nayara, está escrito, segundo o evangelho que escreveu João, no capítulo 9, o versículo 25, apenas vou ler só esse, muito conhecido, diz assim, e aqui vamos trazer a mensagem neste versículo: eu não sei se ele é pecador ou não, respondeu o homem, porém isto eu sei, eu era cego e agora vejo. Olha que mudança de vida, olha que mudança. Ele diz, alguém disse, esse homem que te curou é pecador, os críticos de Jesus, e ele diz, olha, eu não sei se ele é pecador, o que eu posso te dizer é que eu era cego e agora vejo, aleluia. E a base desse versículo que eu entendo aqui é que só pode ser escrita uma história nova quando há uma nova visão. Só pode se escrever algo novo quando você enxerga caminhos novos, possibilidades novas. Quando você enxerga que tem condições, que você enxerga mais longe, aí pode se começar uma nova história. E uma coisa interessante é que para o cego Bartimeu, filho de Timeu, né, o cego lá de Jericó, que vocês conhecem tanto, pastora, é que ele clamava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus disse, o que é que você quer? Sabe o que ele pediu? Que eu veja. E eu acho que foi maravilhoso, porque além de Jesus abriu os olhos dele, a primeira imagem que ele teve foi do Salvador Jesus Cristo, aleluia. Imagina, pastor, a primeira coisa que ele enxerga, que ele vê, é o próprio Filho de Deus na sua frente. E aí a história deste homem muda, porque quando Jesus se revela, quando você enxerga Jesus, não tem como viver da mesma forma. E eu quero te dizer a você que nos assiste, Jesus te alcança aí, Jesus vai abrir os seus olhos para que você veja, aleluia. E é muito importante nós pedimos a Deus para que Deus abra os nossos olhos. Muitas das vezes, as pessoas cegas, de verdade, vivem na escuridão, vivem tateando, vive com medo do caminho porque não enxerga. Mas quando os seus olhos é aberto, a luz lhe mostra com claridade qual caminho você deve andar. Deus nessa noite quer fazer com você, que talvez se sinta no meio do escuro, no breu total, não está enxergando nada, nem saída, nem para frente, nem para trás. Deus vai abrir os seus olhos e você vai enxergar uma saída. Deus vai te mostrar um caminho, Deus vai te mostrar uma pessoa, Deus vai te mostrar, e a sua vida vai mudar, em nome de Jesus. E interessante quando a gente fala, e esse tema ele é muito importante, mudar a história. Só que a gente precisa compreender que histórias são fatos acontecidos. E eu gostaria que você entendesse agora, porque na realidade, o que Deus vai fazer? Deus não vai apagar a sua história do passado, mas Ele vai proporcionar que essa página seja virada, e Ele vai te dar um capítulo em branco para você escrever uma nova história. Porque não é a mudança da água para o vinho. Por exemplo, Paulo diz, trago no meu corpo as marcas, e eram marcas, cicatrizes. Deus não tirou as cicatrizes
nem da alma e nem do corpo de Paulo, mas escreveu uma história a partir de. Não importa o que fizeram de mim, não importa se me amaldiçoaram, se me maltrataram, se me desprezaram, não importa o que fizeram de você, importa o que você vai fazer a partir do que fizeram de você com a bênção do Senhor. E quando a gente fala que Deus muda história, muda mesmo literalmente. Todos nós estudamos aqui um dia, continuamos estudando. Jesus, quando vem ao mundo, a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo, seja para ateu, espírita, católico, quem quer que seja. Deus dividiu a história. A partir do nascimento de Jesus, a humanidade não será mais a mesma. Eu quero te dizer, meu amado, que a partir do momento que Jesus entra na sua vida, existe o antes e o depois de Jesus. Quando você acredita em Jesus, quando os seus olhos são abertos, que você enxerga quem Ele é, vai existir na sua vida um antes e um depois. E o depois será muito melhor que o antes. Que Deus possa abrir a nossa visão. Que Deus possa abrir. Eu entendo que se pode mudar o caminho que nós estamos trilhando quando os nossos olhos são abertos. Me lembro de Eliseu, quando estava com Geazi, e sendo perseguido e sitiado por onde eles estavam, e aquele seu moço, de manhãzinha, ele pediu: vai dar uma olhada, como é que está, se os inimigos estão por perto. E diz que Geazi sai da cidade de manhãzinha, logo de madrugadinha, para dar uma olhada em volta dos montes, para ver como é que estava o inimigo. A palavra de Deus diz que quando ele viu, ele enxergou, os inimigos tinham cercado, irmão Romo, todo aquele lugar, e ele voltou correndo. A palavra diz que ele volta correndo. A gente pode conjecturar que ele diz: oh meu Senhor, deve ter chegado ofegante, cansado. Oh meu Senhor, nós estamos sem saída, os inimigos cercaram-nos e são muitos. Sabe o que o homem de Deus, ao contrário dele que estava ofegante com medo, o homem de Deus estava tranquilo. O homem de Deus sabia que a história dele não era ali ponto final. E mesmo que se o inimigo colocasse um ponto final, Jesus chegaria com a vírgula e faria dele um ponto e vírgula, porque a história não para aqui. A história não vai ficar do jeito que está. Jesus vai dar continuidade à tua história. Às vezes nós estamos em situações que achamos que é o ponto final, que tudo acabou, que não vai mais para frente. Mas chega Jesus, aquele que muda a história. Chega Jesus e coloca uma vírgula e diz: a sua história não termina aqui, porque a minha vontade é que você vá mais longe, a minha vontade é que você prospere, a minha vontade é que você cresça. Essa é a vontade de Deus. Meu amado, talvez você esteja cercado, talvez vocês que estão me assistindo estão cercados de inimigos. Só que os inimigos hoje são inimigos diferentes daquela época das batalhas. Quem dera hoje fosse verdadeiramente um Golias de carne e osso para a gente enfrentar. Quem dera fosse. Existem inimigos invisíveis, poderosos, que nos atacam pelas costas, pela frente, de noite, de madrugada, de manhã. Mas eu quero te dizer uma coisa. Malaquias escreve, Malaquias 3: assim diz o Senhor dos exércitos. Sabe quem é esse Deus que transforma história? Ele é o Senhor dos exércitos. Nunca perdeu uma guerra,
Só vitória Ele tem para nos contar, para nos dar. E nós somos soldado deste grande exército, em nome de Jesus. Meu amado, você que está me ouvindo, talvez você como soldado está pensando em tirar o escudo, talvez o capacete. Seja um soldado valente, como foram os soldados valentes de Davi. Não recua, avança. O inimigo vai fugir, você vai avançar, você vai conquistar, você vai vencer, em nome de Jesus. O Deus que muda história. E eu estava pensando e analisando, e o que eu vou falar acontece comigo mesmo. Nós falamos de um Deus que muda a história, que muda os rumos. Mas tem muitas pessoas, pastora, que são pessoas que vivem velhas histórias, contadas de uma maneira nova, repaginada. Vivem a mesma vida, ano a fio, mas sempre com uma repaginação. É a mesma coisa de você pegar o presente do ano passado e embrulhar com papel novo. Deus quer mudar essa história. Deus vai mudar essa história. Deus quer que você viva tempo novo. Deus quer que você receba presente novo, não só a embalagem nova. E quando nós dissemos que Deus muda a história, eu quero trazer algo para você que tem o desejo de mudar a história da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu ministério, da sua empresa, dos seus projetos. Quando eu leio a Bíblia, eu digo o seguinte: eu entendo que Deus nos dá a oportunidade de escrever a nossa história. Ele nos ajuda. Sabe o que Deus faz? Sabe essa página, esse capítulo que você está vivendo, que nunca termina, que não tem fim? Deus vai te dar uma força para virar essa página. Deus vai virar essa página. Mas quando eu olho em Deuteronômio 28, quando ele diz, olha o que Deus diz: se ouvires a minha voz, estiveres atento à minha palavra, e aí vai começando as bênçãos, serás bem-aventurado no campo, na cidade, para onde você estiver, você vai ser abençoado. Lá na frente vai falar sobre as maldições, mas se você não ouvir, se você não obedecer, aí vem as maldições. O que eu aprendo com isso? É que Deus vai virar a página, mas Deus vai colocar na sua frente a caneta da obediência, a caneta da desobediência, para você escrever a sua história. E vou fazer como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A decisão está na tua mão. A caneta da obediência está aí para escrever uma história de vitória, e a desobediência está aí para continuar na derrota que você está. Olha que forte. Deus te dá a ferramenta para você escrever a sua história. E outra coisa interessante, que mais difícil do que escrever uma história é reescrever capítulos. Escuta aí, talvez vai mexer com você. Reescrever uma história é muito mais difícil, mas Deus nos dá a oportunidade. Me lembro de Assuero, quando lendo as crônicas, fica sabendo que Mardoqueu ou Mordecai lhe havia feito um grande favor, havia salvado a vida do rei. E o tempo passou, e um dia Deus incomoda, assim como vai incomodar alguém para te ajudar. Deus vai incomodar alguém para te ajudar. Porque Deus usa pessoas para ajudar pessoas. E aí diz que Assuero lê as crônicas e de repente está lá o texto em que Mardoqueu havia salvado ele de uma conspiração. E aí Assuero pergunta: o que fizeram para este homem que fez um tamanho benefício à minha vida?
Os seus eunucos diz, nada fizeram. Ele não dormiu a noite toda. Ele se incomodou. E aqui eu entendo que muitas das vezes na nossa história familiar, no trabalho, na igreja, a gente passa e às vezes fica algumas vírgulas e pontos que foram trocados por sinais que não seriam aquele, frases que não foram ditas, pessoas que não foram incluídas na história. Mas sabe o que Deus fez com o Assuero? Deu-lhe a chance de refazer a história que antes tinha passado. Deus deu a ele a oportunidade de corrigir uma ingratidão por ele. E aí Deus diz, aí vocês conhecem a história, chama ele, coloca no cavalo, veste a roupa, coloca os anéis, e pega o maioral da cidade e sai na cidade dizendo, assim faz Deus, assim faz o rei, a quem ele deseja honrar. Na realidade, Deus deu a oportunidade de Assuero corrigir aquela falha que estava faltando na história. Já no Novo Testamento, Deus deu outra oportunidade a alguém muito importante, que nós gostamos muito de corrigir uma falha. Paulo, quando começa a primeira viagem, que sai com Marcos, e Marcos, quando chega do outro lado do oceano, na primeira cidade, desiste e fala, não, vou voltar, não vou continuar. E aquilo certamente machucou Paulo. Certamente Paulo ficou sentido. E já numa segunda oportunidade, Paulo já não quer levar ele. Mas lá em 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo já está sendo oferecido como libação, já escutava a degola dele literalmente, ele escreve a Timóteo, traga-me Marcos, porque ele é muito importante. Ele está dizendo literalmente, traz ele, porque eu preciso preencher algumas páginas que ficou sem ser escrita como devia. Traz que eu preciso redigir, eu preciso colocar vírgula onde precisa ser vírgula, ponto onde precisa ser ponto. E Deus deu a oportunidade de Paulo corrigir. Meu amado, eu quero, já estou partindo para o final. Hoje nosso culto é menor. Eu quero te dizer o seguinte: Deus vai virar páginas na sua vida, e Deus vai te conceder a oportunidade de escrever novas histórias. Deus vai te dar a oportunidade de reescrever algo que precisa ser reescrito, palavras que precisam ser colocadas no contexto da sua história, pessoas que precisam ser colocadas na sua história. Deus vai te dar essa condição, mas para isso você precisa, assim como o cego, estar de olhos abertos. Olhos abertos. Veja bem, Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus não vai te empurrar para o caminho, mas Ele vai te mostrar qual é o caminho. E a palavra de Deus diz lá na frente, coloquei uma porta aberta na sua frente e diz assim, entrai por ela. Meu amado, abre o seu coração. Essa palavra, ela falou comigo muito, porque eu preciso de abrir os olhos, eu preciso de enxergar o caminho que Deus tem colocado à minha frente. Muitas das vezes nós não queremos ver. Cego é aquele que não quer ver. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu tenho certeza que assim como aconteceu com Saulo, antes de ser Paulo, a palavra de Deus diz que alguém orou para ele e caíram dos olhos deles como escamas. Deus vai tirar essa escama do seu olho. Deus vai tirar essa escama do seu olho, para que você possa ver com nitidez, com clareza, para que você possa ver o caminho, para que você possa ver a oportunidade, para que você possa ver aquilo que Deus colocou para você, para sua casa, para os seus filhos.
Deus é o Deus que muda a história. Deus é o Deus que muda histórias de verdade. E considerações finais. Se a gente perguntasse: quem é Jesus? Para algumas pessoas que tiveram a vida mudada, nós poderíamos dizer assim: quem é Jesus? Para o cego, Jesus é a luz. Para o faminto, Jesus é o pão que mata a fome. Para os que está com sede, Ele é a água viva. Para o enfermo, Ele é a cura. Para o que está sozinho no caminho, Ele é o companheiro. Aleluia. Que diria eu, se eu pudesse perguntar para Pedro, quando estava afundando, quem é Jesus? Com certeza ele diria: Ele é o amigo que pega na minha mão quando eu estou afundando, e eu tenho certeza que Ele não vai me largar. Jesus é esse, é o amigo que quando você precisa, Ele pega na sua mão e você sente no coração que Ele não vai te largar. Aleluia! Jesus está segurando a tua mão. O vendaval está aí para a direita, para a esquerda, mas Ele não vai soltar a tua mão, porque a palavra diz, e Ele diz, Deus diz: tu és meu. Você é de Deus. E a sua história vai ser mudada. Então somente creia no Senhor. Que Deus abençoe a cada um que aqui está, aos que estão ouvindo, e ao pastor Brenner, que me concedeu essa ótima oportunidade. Amém. Aleluia, glória a Deus.